estamos na Delegacia Geral da Polícia Civil, no centro de Teresina, onde o delegado James Guerra concede entrevista coletiva a respeito deste caso. A polícia decidiu não apresentar as pessoas que foram presas durante a operação. Francimar Pereira, o vice-prefeito da cidade de São Julião, é a única pessoa que teve a identidade revelada pela polícia. Ele está preso nesse momento no grupo de repressões ao crime organizado, a Greco, e ele e nenhum outro serão apresentados hoje aqui pela polícia. Isso porque as investigações continuam, Amadeu. Dos 6 mandados de prisão, 5 pessoas foram presas, uma pessoa continua foragida e a polícia ainda espera que essas investigações continuem e cheguem a novos fatos. Um deles já está sendo investigado pela polícia. Além de Emídio Reis, encontrado morto pelos policiais, uma outra pessoa está desaparecida e a polícia suspeita que esta pessoa esteja desaparecida em função também de crime político na cidade de São Julião. Somente depois de constatado esse problema é que a polícia deve divulgar o nome das pessoas que foram presas. A pessoa que encontra-se desaparecida é o filho de um homem acusado de tentar ou cometer um atentado contra o vice-prefeito, que hoje é o principal acusado de cometer o crime contra Emídio Reis. Tudo isso a polícia está investigando. O delegado James Guerra está aqui, já está respondendo a perguntas dos jornalistas em torno desta prisão. O delegado James aqui conversando com as pessoas. Nós estamos ao vivo para o Jornal do Piauí. Vamos ver aqui a possibilidade de ouvir aqui o delegado James Guerra. Delegado James, aqui ao vivo para o Jornal do Piauí. Peço que licença aos colegas. Bom, nesse momento está preso o vice-prefeito da cidade de São Julião, mas a polícia já disse, as investigações continuam. Que outros dados a polícia pode conseguir em relação à morte de Emídio Reis? Bom, muitos dados, né? O que a gente pode estar antecipando agora, né? Inclusive essa coletiva não tem a presença dos presos ainda porque eles não chegaram. Nós apreendemos armas hoje, muitos documentos que serão apreciados oportunamente, mas o que a gente pode dizer hoje é que nós cumprimos 5 dos 6 mandados de prisão temporária decretada pela Justiça de Picos. Nós temos já vários indícios que apontam para a autoria e para os executores. Entre os que a gente está podendo citar agora, nós temos comprovadamente uma reunião que aconteceu em novembro, onde foi acertada a morte do ex-vereador. Nós temos o vídeo do veículo que foi utilizado para seguir o vereador. Temos já prova suficiente de onde o vereador foi abordado, inclusive foi por um dos presos que já tinha conhecimento, né? Já era um conhecido da vítima. Temos essas armas de fogo apreendidas agora e temos uma série de outras informações que a gente ainda não pode revelar, além daquilo que vai ser produzido agora a partir da prisão dos envolvidos. Então não há dúvida quanto à participação destes, mas também o inquérito não está encerrado, né? Pode haver um aumento no número de investigados a partir das provas que a gente consiga produzir. Bom, houve em novembro do ano passado um disparo, uma pessoa atirou e atingiu um assessor do atual vice-prefeito, que hoje é acusado de cometer o crime contra Emídio Reis. O filho da pessoa que fez esse disparo está desaparecida. Essa informação se confirma? E o que a polícia acha que relação deve ter entre o desaparecimento desse rapaz com o caso Emídio Reis? Bom, após o pleito do ano passado, né, em novembro, houve um atentado praticado pelo grupo político do ex-vereador Emídio, e nesse atentado, que seria dirigido possivelmente ao Francimar, um dos assessores de Francimar foi atingido. Uma das pessoas desse atentado foi presa, e a pessoa que teria ajudado seria o filho desta pessoa que está presa. Coincidência ou não, em dezembro, essa pessoa desapareceu na região após sair de casa e praticamente empreender fuga para Araripina. Então essa pessoa desapareceu. Em janeiro, nós tivemos o desaparecimento seguido da morte do ex-vereador Emídio, né? Então o que denota que de fato pode existir uma relação entre 2 casos e a motivação continua sendo a mesma, que é a questão da disputa eleitoral naquele município. O que a polícia conseguiu constatar até agora é que naquela região, e mais especificamente em São Julião, com toda certeza, os mandatos eleitorais eles eram divididos, né, em 2 anos. Então, aquela chapa que fosse vencedora, o prefeito exerceria o mandato por 2 anos, renunciaria, e nos 2 anos seguintes o vice assumiria a prefeitura. Isso é tão verdadeiro que, especificamente naquele município, houve situações das eleições que sequer houve chapa contrária.
Então, existia um acordo político para a divisão do mandato. Como havia uma ameaça que esse mandato não pudesse ser cumprido, pela forma como o ex-vereador Emídio vinha instruindo o processo judicial, então o vice-prefeito Francimar, sentindo-se ameaçado, deliberou então pela morte do ex-vereador Emídio. Existe também uma questão que diz respeito ao prefeito, o prefeito que encabeça a chapa. A polícia verificou também se há uma participação dele nesse caso, já que envolve uma questão política, e o que é que a polícia descobriu? Bom, a gente tem a motivação, temos a autoria intelectual, temos os executores e temos aqueles que auxiliaram, né? O que caracteriza para nós uma organização criminosa na região que tem o braço político, tem o braço financeiro e tem o braço armado, né? Portanto, essa organização criminosa ela é alvo de investigação da Polícia Civil e, como eu expliquei anteriormente, toda essa investigação ela está ainda acontecendo, né? Esta é uma etapa da investigação. Então, como ela continua, até o final do inquérito, pode haver sim o indiciamento de algum outro investigado. O senhor falou que uma pessoa já conhecia o ex-vereador Emídio Reis. Qual seria o papel dessa pessoa conhecida dele nessa trama, nesse caso? A hipótese mais provável é de que essa pessoa que já conhecia o ex-vereador, né, o abordou para que ele pudesse então parar o veículo, né, manter uma conversa que serviria como uma espécie de isca, né, para que ele pudesse ser rendido e ter sido colocado no carro logo na saída de Picos. Existe uma discussão também em torno de se ele foi ou não morto com requinte de perversidade. Isso ficou comprovado nos autos? Bom, isso é o que o laudo médico vai dizer, né? Entretanto, o laudo médico em sua totalidade, ele não foi concluído, até porque vocês têm conhecimento de que o corpo, embora tenha sido identificado, ele já foi encontrado em um grau avançado de decomposição, o que não vai impedir a realização do exame, mas com certeza isso só vai constar do laudo. Não seria razoável aqui afirmar isso sem o laudo ter sido concluído pelos peritos médicos do IML. A polícia sempre acreditou na possibilidade da pistolagem, um crime, um pistoleiro de aluguel. Houve contrato, houve pagamento para que matasse o Emídio Reis? Não é possibilidade. Tá? A situação de pistolagem é concreta. A morte do ex-vereador Emídio foi contratada por essa organização criminosa que atua não só no município de São Julião, mas também em todo aquele entorno da cidade de Picos. A morte dele foi acertada numa reunião acontecida no mês de novembro e esse grupo organizado criminalmente, né, tem justamente esse braço político, tem o braço econômico e tem o braço armado, né, que funciona naquela cidade e que foi suficiente para encomendar, até com certa tranquilidade, a morte do ex-vereador. Amadeu, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu? Delegado, boa tarde. Por favor, houve, durante o inquérito, durante as investigações, a especulação de que ele poderia ter sido enterrado vivo. Esses laudos aí podem comprovar, essa perícia pode comprovar isso ou se o afasta a hipótese? Não, a perícia pode afirmar, viu, Amadeu? Isso a perícia pode afirmar e a consequência disso é a questão de ter sido morto, né, com requintes de crueldade. Mas para efeito da investigação, né, de autoria, de materialidade, isso só vai influenciar numa qualificadora, na hora de uma fixação da pena. Então, o trabalho da polícia, embora vá detalhar isso, para nós não é uma informação fundamental para esclarecer a autoria, só como a morte deu. A polícia não identificou, aliás, identificou, mas não divulgou a identidade das pessoas que foram presas. Mas há pessoas de outros estados contratadas especificamente para cometer esse crime? Não, a princípio são pessoas que moram na região. Eu não sei dizer se a naturalidade delas é de outro estado, mas são pessoas que vivem estabelecidos já naquela região de Picos. Muito obrigado ao delegado James Guerra, delegado titular da Polícia Civil. Portanto, Amadeu, as investigações continuam. Existe a preocupação da polícia em identificar mais uma pessoa que está desaparecida e que também teria ligação com o grupo político do ex-vereador Emídio Reis. E, claro, continuam as investigações para saber se outras pessoas teriam interesse na morte do ex-vereador. O caso é considerado desvendado pela polícia, mas outras conclusões ainda podem aparecer ao longo dessa investigação. Amadeu Campos.